Diga glória a Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Mateus capítulo 5. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, o nosso Deus está presente e nós estamos aqui com todo o coração para buscarmos da parte do Senhor. Sexta-feira tivemos vigília, esteve conosco um irmão que chama Junei, e ele teve a experiência de passar pela morte e tinha uma má formação cerebral, tudo comprovado pelos exames. Ele trouxe os exames para vermos, e esta má formação deu um colapso cerebral total, entrou em convulsão e entrou em morte cerebral atestada. O médico falou verbalmente à esposa dele que ele já estava morto, sem atividade cerebral nenhuma. Ele ficou neste estado por 9 dias. Depois disso, o Senhor lhe devolveu a vida, e vida absolutamente saudável. Retornou à vida sem doença nenhuma. Diga glória a Jesus. E durante esses 9 dias ele teve experiência do arrebatamento espiritual, viu a glória de Deus, viu o que tem do lado de lá da morte, tudo confirmado na palavra do Senhor. Irmãos, se fosse uma experiência contrária à palavra de Deus, jamais a aceitaríamos, porque a palavra de Deus é maior do que qualquer experiência. Mas na minha jornada eu já vi vários testemunhos de pessoas que morreram, já vi uns 5 ou 6, e todos eles são do mesmo teor, para os irmãos verem que é o mesmo Deus, é a mesma experiência. Diga glória a Jesus. E todos eles tiveram a mesma experiência do Senhor levar às regiões celestiais. 2 Coríntios 12 fala do paraíso. Lucas 23, Jesus falou para o ladrão que naquele mesmo dia da crucificação o ladrão estaria com Jesus no paraíso. O paraíso é o lugar onde vão os mortos que morrem em Jesus, também chamado de terceiro céu. Diga glória a Deus. E este irmão também teve a experiência de ir às regiões infernais, onde estão aqueles que morreram sem Jesus. Irmãos, o Senhor me tocou, eu falei sobre o assunto na vigília, sexta-feira, e o Senhor me toca novamente para falar sobre isso hoje, antes de meditarmos na palavra. Irmãos, sobre a importância da salvação. Fala para o irmão do lado: você precisa estar firme na palavra de Deus. Você precisa estar firme na palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, é terrível quando crentes até antigos, relativizam assuntos básicos, importantíssimos da palavra de Deus, por causa de circunstâncias da vida. Irmãos, a minha memória anda meio abalada. Eu não sei se foi quinta ou se foi sexta que eu falei isso. Diga glória a Jesus. E quando acontece de alguém que não é salvo em Cristo Jesus morrer, daí os crentes começam com um papo meio mole assim, né? Eu não sei, pois ninguém sabe, ele não tinha Jesus, né? Mas a gente não sabe, a gente não conhece, a gente não entende, só Deus sabe o coração, não sei o quê. Meu amado, mas o que é isso? Dizendo coisa escandalosamente contra a palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16. A pessoa tinha Jesus, professava Jesus. Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Lucas 9, 26. Romanos 10, 8. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Irmãos, a salvação é só em Jesus. Repita comigo: salvação só em Jesus. Irmãos, tem gente
que ainda nutre umas ideias meio espíritas na cabeça. E a gente está na igreja faz uns 10 anos. Umas ideias assim: mas tem gente que mora lá nos fins do mundo, não sei aonde, no Camboja, no Cazaquistão, fazem misericórdia. Pode ser que ele nunca ouviu falar de Jesus. Mas se assim, se ele foi uma boa pessoa, se ele sempre procurou fazer o bem, não se sabe, né? A gente não pode julgar. Irmãos, que absurdo! Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Se vivia no Uzbequistão, se vivia na Letônia, sabe-se lá onde, fazia misericórdia. Depois o irmão vai descobrir onde é isso lá no mapa. Diga glória a Deus. Morreu sem Jesus é perdição eterna. A salvação é só em Jesus, só em Jesus. Falam assim: só em Jesus. E sabe o que a pessoa tem que fazer para ser salvo? Tem que se arrepender dos pecados, tem que confessar, tem que se batizar nas águas, tem que frequentar na igreja. Você acha que já está aqui na igreja por bonito, meu amado? Eu estou aqui porque eu quero ser salvo. Diga glória a Jesus. Pergunta para o lado assim: e você? E você? Nós estamos aqui buscando a salvação eterna em Cristo Jesus, e salvação é só em Jesus, só na palavra de Deus. João 8:51, quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. Jesus disse também em João 8: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Diga glória a Jesus. Irmãos, esta mensagem, com o passar dos tempos, século 21, essa mensagem não tem sido mais pregada como ela é, porque isso não é politicamente correto. Irmãos, eu recebo o jornal do tribunal, agora as coisas de nova era, tudo assim: o importante é ter fé. Pouco importa a tua fé, o importante é ter fé, porque todos os caminhos levam a Deus. Capaz, fala assim: capaz, se todos os caminhos levam a Deus, me responda isso: por que Jesus morreu na cruz? Por quê? Se podia ser salvo por Buda, por Confúcio, por qualquer doido que aparece por aí, por que Jesus morreu na cruz? Jesus ficava muito bem no céu, era só você ser bonzinho, você chegava lá. Jesus morreu na cruz para ser o único para sempre. Atos 5:12, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Diga glória a Jesus. Irmãos, é só em Jesus que está a salvação. Irmãos, e o crente tem que ter uma pregação firme. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Diz 1 Coríntios 14. Se o crente vai evangelizar com uma mensagem muito elástica, como que a pessoa vai poder ser salva? O irmão dando testemunho e viu as pessoas na perdição. E o irmão perguntou para o anjo que o conduzia nesta experiência espiritual, perguntou ao anjo: mas não se pode fazer nada para essas pessoas? E o anjo disse: tudo o que tinha para ser feito já foi feito. Diga glória a Jesus. Quando Jesus Cristo disse na cruz do Calvário: está consumado. Consumado. Irmãos, ninguém faz obra melhor do que Deus. Ninguém é mais santo do que Jesus. Ninguém se preocupa mais com as pessoas que vão para o inferno do que Jesus. Mas não tem como diminuir esta verdade: salvação só em Jesus. Fala isso para um lado: salvação só em Jesus. Irmãos, e este irmão que deu testemunho sexta-feira e falou, e todos os que eu já ouvi com testemunhos semelhantes também falam isso, que voltam à vida muito tocados, muito compadecidos. Irmãos, nós não podemos perder tempo. Temos que pedir ao Senhor oportunidade e sabedoria para evangelizar, para proclamar a verdade. Diga glória a Jesus. Pessoas estão indo à perdição, nós temos oportunidade de falar, temos que pedir ao Senhor graça e sabedoria. Fala para o mundo assim:
Fale de Jesus. Glorificado seja o Senhor. Provérbios 27, livra os que estão destinados à morte, se os puderes livrar. E podemos fazer isso proclamando a verdade, a salvação que é em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém? Irmãos, e esse testemunho do irmão me tocou. Irmãos, o que mais me tocou no testemunho é que o irmão não é presbítero, não é diácono, não é pastor, não é profeta, não é pregador, ele não é nada. Ele é um crente comum, bem comum, um pouco tímido, um pouco constrangido. Diga glória a Jesus. Bem comum como você. Fala assim, como você. Bem comum. Tem uma experiência tremenda de ver a glória de Deus. Isso significa o seguinte: no céu não vai só figurão eclesiástico. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Diga glória a Jesus. E tem gente que fica se enganando com essa coisa. Ai, pastor, eu sou tão pequenininho. Sai dessa, meu filho. Jesus pode também te dar uma experiência tão grande quanto. Ninguém merece, é pela graça. Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Diga glória a Jesus. Irmãos, e sempre que eu ouço testemunhos assim, o Espírito Santo já fala conosco. Irmãos, e nós precisamos sempre guardarmos o que é realmente importante, o que é realmente certo. Não podemos ficar nos perdendo em aspectos secundários, ficarmos na igreja brigando, porque um quer o ventilador ligado, o outro quer o ventilador desligado, o outro quer o banco assim, o outro quer o banco assim, um quer a orquestra, o outro quer a guitarra, ficam brigando por essas bobagens. Jesus acaba vindo, você acaba ficando. Fala assim, misericórdia. Então, olhe para o alvo. Fala assim, olhe para o alvo. Olhe para o alvo. Olhe para o alvo. Irmãos, e nessa noite o Senhor nos conduz em Mateus 5, porque o Senhor quer nos relembrar o que não se pode esquecer. É o discurso de Jesus, o sermão de Jesus, o mais importante de todos eles. O mais famoso sermão de Jesus. Famoso deve ter razão de ser. Jesus não perderia jamais tempo com palavras de segunda importância. São palavras essenciais. Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito. A melhor tradução seria os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em primeiro lugar, meu amado, Deus quer te levar para o reino dos céus, não é o reino da terra. O mundo passa, o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. Nós temos que buscar as coisas de cima. Colossenses 3,1. Não se iluda com as coisas da terra. Não fique buscando a Deus aqui só para ter casamento, dinheiro e emprego. Favas e misericórdia. Paulo disse em 1 Coríntios 15, se crescêssemos em Deus só para esta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Temos que atentar para a eternidade. João capítulo 6, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, Jesus dizendo, existe o reino dos céus, um reino eterno, um reino que transcende a morte. Se Jesus não vier antes, todos passaremos pela morte. E aonde você estará? Você precisa garantir a tua salvação. Diga glória a Jesus. A salvação é em Jesus, mas não é de qualquer jeito que a pessoa chega a Jesus. Humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Quer dizer, irmãos, o reino dos céus não é para todos. Diga glória a Jesus. A porta é aberta para todos, mas não são todos que entram. Mateus 7, 14, 15. Estreita a porta, apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos há que a encontrem. Irmãos, para entrar no reino dos céus tem que ser humilde de espírito. Fala para o irmão do lado, tem que ser humilde de espírito. Deixar de toda soberba. Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Salmo 19, da soberba livra o teu servo.
para que não se assenhoreie de mim. Irmãos, Deus não aceita soberba, tem que ser humilde. Irmãos, o que significa ser humilde? Significa sempre com o coração quebrantado, sempre querendo aprender, sempre querendo ser transformado, nunca se sentir nesta terra em um ponto que não possa mais ser mudado. Filipenses 3, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas eu faço uma coisa, eu deixo que para trás fique, eu prossigo para as coisas que estão adiante de mim. Diga glória a Jesus. Sempre crescendo, sempre vencendo, humilde de espírito. Diga glória a Jesus. Humilde de espírito, irmãos, aquele que se arrepende. Irmãos, estava lendo ainda hoje no Evangelho de Marcos, a pregação de João Batista, arrependei-vos. A pregação que Jesus começou e foi até o fim, Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, o que o Evangelho moderno não fala mais? Arrependimento. O que significa isso? Ao invés de ficar arranjando desculpa para os teus pecados, arrependa-se deles em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Arrependimento. Eu fiz isso porque é herança do meu pai, é coisa que veio da minha mãe, é coisa de família. Eu nem sei porque eu fiz isso. Arrependa-se, eu fiz isso porque eu quis. Desejo ruim, desejo carnal, eu tenho coisas horrorosas no coração, eu tenho inclinação ruim no coração, eu preciso de Jesus. Diga glória a Deus. Não ousa levantar o rosto para o céu, mas bate no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Aquele episódio do fariseu, do publicano, Lucas capítulo 18. Humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito, aquele que não julga. Fala para um lado, aquele que não julga. Glória a Deus. Tiago capítulo 4, irmãos, não faleis mal uns dos outros, porque quem fala mal do seu irmão fala mal da lei, julga a lei, já não és mais observador da lei, mas juiz, e há um só juiz que pode salvar e pode destruir, e tu quem és que julga a outrem? Diga glória a Jesus. Humildes de espírito, continuando, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. As palavras de Jesus, as primeiras delas, são tão simples, são transparentes, tão cristalinas e tão mal interpretadas. Bem-aventurados os que choram. Engraçado, né? Não é bem-aventurados os que riem, os que choram. Por que bem-aventurados os que choram? Qual o motivo que nós temos para chorar? Nós mesmos. Do que se queixa o ser vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Lamentações 3. Diga glória a Jesus. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4. Bem-aventurados os que choram os seus pecados, as suas misérias, os que choram a imundícia do seu próprio coração. Irmãos, ao invés de ficar julgando os defeitos alheios, nós já temos o que nos basta, nós já temos uma carne a vencer. Diga glória a Jesus. Bem-aventurados os que choram a perdição do mundo, os que choram por um mundo sem Deus, por um mundo perdido, por um mundo caótico, os que choram por não se conformar com a corrupção, com políticos que só pensam em si mesmos, os que choram por verem os valores invertidos, os que choram por verem juventude, jovens sendo levados à destruição por causa de ideias, de parâmetros completamente errados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Diga glória a Jesus. Irmãos, os mansos, os que não fazem por si mesmos. Irmãos, manso, o que é animal manso? Domesticado, controlado. Mansidão não é falta de força, é força
controlada. Diga glória a Jesus. Manso que não faz por si mesmo, manso que espera em Deus, manso é aquele que encobre a ira e a reprime, como diz em Eclesiastes. Diga glória a Jesus. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Manso, aquele que não faz na força da carne, nem na força do varão, mas em Deus, como diz lá João 1,14. Diga glória a Jesus. Mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Irmãos, Brasil, terra de tanta contradição, de tanta corrupção, de tanta história. Só que isso, irmãos, vai minando o nosso coração. E nós vamos achando que é tudo assim mesmo, que é tudo torto assim mesmo, que um pecadinho a mais, um pecadinho a menos, né? Fazer o quê? É todo mundo assim mesmo, está tudo errado mesmo. Irmãos, não! Irmãos, o cidadão do reino dos céus, ele tem fome e sede de justiça. Está errado, mas um dia Deus vai consertar. Está fora do lugar, mas um dia Deus vai pôr no lugar. Diga glória a Jesus. Estão fazendo e acontecendo, mas um dia Deus vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Diga glória a Jesus. Mas nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Fala para um lado assim: misericordioso, misericordioso. Irmãos, o que significa isso? Ainda hoje no início do culto o Senhor falava de muitas barreiras entre irmãos. Irmãos, podemos arranjar outras palavras para entender o que é misericordioso. Compreensivo. É aquele que não julga a pessoa pelo seu pior, mas que consegue fazer uma equalização. Diga glória a Jesus. Aquele que não fica salientando os defeitos alheios, aquele que quando o outro cai não lança pedra, pelo contrário sempre tem uma mão pronta para ajudar. Irmãos, o crente está nesta terra para ajudar quem precisa. Fala para o mundo do lado, você está aqui para ajudar. Ajudar, irmãos. Pessoas que frequentam igrejas, no mais das vezes são as mais críticas, são as primeiras a lançar pedra. Fuja disso. Fala para ela assim: fuja disso. Misericordioso é aquele que sempre espera pelo melhor. Caiu 10 vezes, Deus pode levantar e agora pode ser definitivo. Agora Deus pode fazer a obra. Versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Fala para um lado: limpo de coração. Irmão, Jesus está aqui, Jesus está falando, são palavras dele. Limpos de coração. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor me falou muito esta semana sobre amor aos irmãos, sobre amor ao próximo. Diga glória a Jesus. Sabe qual é o coração limpo? É o coração que ama. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Provérbios 26. Irmãos, quando a pessoa tem amor, mesmo que ela faça algo que desagrade o outro, com uma finalidade amorosa. Nós não somos perfeitos no que nós fazemos. Se tem amor, o amor cobre a multidão de pecados. 1 Pedro 4. Diga glória a Jesus. Nenhuma atitude nossa é mais perfeita do que quando é feita com amor. O amor é vínculo da perfeição. Colossenses 3. Diga glória a Jesus. Os limpos de coração. Irmãos, ainda estava lendo ontem o Salmo 73.
Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, bom para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque eu fiquei atentando para as riquezas dos ímpios. Está lá no meio dos versículos do Salmo 73. O meu coração se azedou e eu senti picadas dos meus rins. O meu coração se azedou. Quando a pessoa fica olhando os outros, fica julgando os outros, fica se sentindo preterida, fica questionando as coisas. Irmãos, o nosso coração fica sujo quando nós ficamos muito questionadores. Meu amado, nunca se esqueça isso. Onde está o escriba? Onde está o inquisidor deste século? 1 Coríntios capítulo 1, quem gosta de ficar inquirindo, perguntando, questionando, quem gosta de fazer isso é o diabo. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o crente tem que abraçar a fé simples em Cristo Jesus. Nunca se esqueça disso. 2 Coríntios 11:3, eu temo que assim como Satanás enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam os vossos sentidos de alguma maneira pervertidos, e vos aparteis da simplicidade que há em Cristo. Fala para o mundo lá do simplicidade que é em Cristo. Diga glória a Jesus. Limpos de coração, limpos de coração. Fala para o lado de Deus, quer limpar o teu coração. Deus quer limpar o teu coração, Deus quer derramar amor no teu coração, para parar de criticar, parar de julgar, parar de perquirir tudo. Irmãos, parar de dar palpite, parar de dar opinião. Sempre considere os outros superiores a si mesmo, está escrito. Diga glória a Jesus. Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso? O fulano está fazendo isso? Certamente é por causa daquilo. Certamente como você sabe? Como que você sabe? Diga glória a Jesus. Irmãos, isso suja o coração. Irmãos, o Senhor quer hoje nos dar um novo coração. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Fala para um lado, pacificador. Pacificador, serão chamados filhos de Deus. Meu amado, encrenqueiro não entra no céu. Fala isso para um lado, encrenqueiro não entra no céu. Sabe gente assim que gosta de armar o barraco, rodar a baiana, fazem misericórdia, vai ficar aí com o anticristo rodando a baiana, viu? Fazem misericórdia, porque no céu não entra gente assim. Pacificador quer dizer, além de não ser encrenqueiro, resolve a encrenca dos outros, promove a paz, instrumento de paz. Diga glória a Jesus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Fala para o mundo lado, é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, nós precisamos ser transformados dia a dia. Este é o alvo, este é o prumo, este é o padrão. Essas palavras são fiéis e verdadeiras, como tem aquele versículo lá no Apocalipse. Diga glória a Jesus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Diga glória a Jesus. Mas uma coisa que o Senhor tem me falado, essa questão do sal se tornar insípido. Irmãos, nós homens, nós somos muito condicionados no que nós fazemos. Irmãos, acontece, a nossa vida muda muito, as fases da nossa vida mudam, as nossas condições físicas, a nossa vitalidade, tudo isso muda. Irmãos, você sabe o que acontece? Quando a pessoa tinha mais força, ela servia a Deus de um jeito.
a fase da vida muda, ela não tem mais aquela força para servir a Deus daquele jeito, e daí a pessoa sempre fica se sentindo em dívida, porque ela queria servir a Deus daquele jeito. Meu amado, a fase da vida passou, agora é hora de servir a Deus de outro jeito. Diga glória a Jesus. E a pessoa fica com esse sentimento, e na verdade a pessoa fica parada, porque ela faz algumas tentativas de servir como servia 15, 20 anos atrás, mas mudou, você mudou, e o que você faz para Jesus tem que mudar também. O amor, a intensidade tem que ser o mesmo, mas a atividade muda. Diga glória a Jesus, porque tudo, irmãos, nesta vida é dinâmico. Diga glória a Jesus. O Senhor me ensinou muito isso, irmãos, na história de Filipe, o evangelista, Atos capítulo 8. Quando mais jovem foi na cidade de Samaria, ele fez um reboliço. Ele, como instrumento de Deus, fez um reboliço na cidade inteira. Mas depois Deus tirou ele e mandou para o deserto, ganhou através dele um tesoureiro, e depois Deus mandou ele lá para o fim do mundo, vários quilômetros de distância. Ele evangelizou em várias cidades, até que ele se estabeleceu na cidade de Cesareia de Filipe. Passaram 20 e tantos anos, o apóstolo Paulo foi visitá-lo em sua casa, onde lá ele estava estabelecido com a sua família. Ele já tinha 4 filhas, eram 4 donzelas que profetizavam. Diga glória a Jesus. Ele não era mais um evangelista de ganhar uma cidade inteira. O tempo passou, mas continuava sendo tão usado quanto. O mesmo que foi usado para ganhar uma cidade inteira, tinha 4 filhas na presença do Senhor. As 4 eram profetisas. Diga glória a Jesus. O tempo mudou, o ministério mudou, a forma de servir a Deus mudou. Meu amado, você tem que estar atento às mudanças da vida. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado: sirva ao Senhor em todo o tempo. O sal tem que salgar onde quer que ele esteja, em qualquer situação. Irmão, Jesus está aqui, Jesus está falando. Versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, ainda nessa noite nós falamos no início sobre sempre pedir ao Senhor ocasião e sabedoria para falar as palavras de salvação. Temos que equilibrar esta palavra com esta continuação. Palavras de Jesus: sal da terra, luz do mundo. Jesus pegou 2 exemplos de coisas que não falam. Diga glória a Jesus. Paulo disse: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que dê graça aos que a ouvem, para que edifiquem. Irmãos, o crente tem que estar pronto, porque existe, como diz lá Eclesiastes 3, tem tempo de falar e tem tempo de calar. Mas tempo de brilhar é sempre, tempo de salgar é sempre. Diga glória a Jesus. O crente tem que brilhar. Fala isso para o mundo lado: o crente tem que brilhar. Tem que brilhar. Existem horas que o crente não é hora de falar, mas hora de brilhar, de resplandecer a luz de Jesus. Isso é sempre. Diga glória a Deus. Irmãos, tem alguns exemplos bíblicos tão inesquecíveis. Estamos já no final dessa meditação. Diga glória a Jesus. Respire fundo para absorver o final dessas palavras. Jesus está aqui. Tem histórias bíblicas que me falam tanto. Lucas 7, Jesus na refeição na casa do fariseu, entrou a pecadora que ungiu os seus pés. E daí o fariseu ficou julgando Jesus. Daí Jesus teve que contar uma parábola para revelar o coração daquele homem, para ver se ele caía em si. Mas irmão, sabe o que é mais tocante da história? A pecadora não falou nada, o tempo inteiro, nada. Ela só fez. Ela só se derramou a Jesus, e terminou a história de Jesus dizendo: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Diga glória a Jesus. A história de Dorcas em Atos 9. Dorcas morreu, vai lá o apóstolo Pedro e ressuscita Dorcas. Na história inteira, Dorcas não fala uma palavra sequer. Falam dela.
Diga glória a Jesus. As obras falam dela. Os pobres que eram atendidos por ela falam dela. Irmãos, muitas vezes os crentes são muito matraquentos, só falam, mas falta substância, falta ação, falta atitude. Fala para o mundo do lado, falta atitude. Louvado seja Deus, diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja Deus. Diga glória a Jesus. Luz. Aqui nós vamos encerrar. Vós sois a luz do mundo. Vou tomar a mim mesmo por exemplo. Pregar, cantar na frente de 300, 400 pessoas, pregar. Irmãos, isso tem uma certa recompensa em si mesmo, né? Cantar e ser ouvido, falar e ser ouvido, isso dá um certo grau de satisfação meramente humano. Então, às vezes, a pessoa acha que isso é fazer a obra de Deus. Então, a pessoa falou para um grupo de pessoas, a pessoa assim sai satisfeita. Sabia que essa satisfação é humana? Humana. Porque tem coisa que é ainda mais de Deus. Irmãos, quando eu falo para 400, é uma coisa. Mas quando eu estou em casa, no meio da madrugada, atendendo os meus filhos, Jesus disse lá, vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque os seus anjos assistem diariamente perante o Pai. Diga glória a Jesus. Isso também é obra de Deus, só que não tem 400 me olhando. Isso não tem grau de satisfação humana nenhuma, aliás, dá um sono lascado. Fazem misericórdia. Mas irmãos, é isso que ninguém quer fazer. Daí, na igreja vai cantar, até levanta a mãozinha. Eu estou falando de mim. Diga glória a Jesus. Levanta a mãozinha, até sente arrepio. Quero ver você sentir arrepio lá para cuidar dos seus filhos de madrugada. E não arrepio de raiva. Fala assim, viu? Quero ver lá você sentir arrepio da glória de Deus. Fala assim, viu? Irmãos, os crentes às vezes ficam com uma religião muito teatral. Falando assim, cuidado. Deus está querendo obras que não falem. Quietas, mudas, é a luz do mundo, coisas que brilhem, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Rebahari canta lá da Sudaharias, Sud canto, Rican, Sinda canta lá da Sudahariastei. Meu Deus, nos humilhamos diante de Ti, meu Deus, nos humilhamos perante o Senhor, nos humilhamos, meu Deus, perante a Tua face. Deus eterno, eis a Tua palavra, queremos nos conformar à Tua palavra. Senhor amado, em nome de Jesus, nos humilhamos, meu Deus. Senhor amado, molda-nos, queremos ser humildes de espírito, queremos ser como os que choram, queremos ser mansos, com fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Queremos sofrer perseguição por causa da justiça. Meu Deus, sofrer injúria, perseguição, mentira, mal, por causa do Senhor. Queremos ser, meu Deus, o sal da terra, a luz do mundo, em nome de Jesus. Senhor amado, opera isso em nós, opera esta verdade em nós, aplica